pessoal para finalizar a nossa mesa, então, a Michele, o êxtase e a experiência do luminoso. Então, pessoal, nos encaminhando para o final já da nossa jornada, é importante dizer que eu vou falar do êxtase enquanto experiência, não a droga êxtase, né? A experiência de ilustração, que o budismo chama de experiência de nirvana. Então, eu gostaria de falar sobre o luminoso, sobre a experiência humana como transcendente, as experiências integrativas da personalidade, o encontro com o self. Ainda que a psicologia analítica seja uma das vertentes que mais se ocupa dessas questões, ainda assim elas parecem ser categorizadas como inatingíveis ou como de pouco valor contributivo à sociedade. Mas nós vamos encontrar nas palavras do próprio Jung que o maior interesse dele não estava no tratamento das neuroses, mas na abordagem do luminoso. Segundo ele, o acesso ao luminoso é a verdadeira terapia. Porque vivendo experiências luminosas, nós nos libertamos da patologia. E mais, a própria patologia assume um caráter luminoso. Quando nós temos uma experiência com o transcendente, isso provoca uma modificação especial na consciência. As religiões se apropriam dessas vivências, mas cabe dizer que o Jung diferencia o conceito de religião institucionalizada, que são as diversas religiões com seus ritos, e a experiência religiosa, que é aquela experiência subjetiva de contato com algo mais amplo do que a consciência comum. E o número de pessoas que vivenciam experiências como essas é enorme, de modo que, como psicólogos, nós não podemos simplesmente desconsiderá-las, como a ciência vem fazendo há muito tempo, mas entender que são fenômenos psicológicos passíveis de análise. E nós precisamos criar novos paradigmas de compreensão da realidade. O Lionel Corbett define as experiências anômalas como de grande importância para a pessoa que experiencia. O que são experiências anômalas? Né? Clarividência, clareaudiência, premonição, psicocinesia, que é mover os objetos sem tocá-los, as percepções intuitivas, projeção de consciência, telepatia, transes diversos e êxtase. Eu escolhi para me degustar mais detidamente a experiência de êxtase. Mas seguindo ainda a linha de raciocínio do Corbett, ele diz que as experiências anômalas evidenciam a conexão que existe entre os mundos mental e material, sendo esses dois aspectos de uma mesma realidade que é indivisível. O Walter Bochat também vai falar dos fenômenos anômalos e explica que são experiências parapsicológicas ou paranormais que ocorrem além daquilo que a gente chama o espaço-tempo. Mas o Walter vai explicar que essas experiências evidenciam a emergência de um arquétipo psicoide. Isso significaria dizer que a própria busca espiritual pode se manifestar de uma maneira tão intensa, tão avassaladora, quanto os demais instintos da alma. E quando um arquétipo irrompe, nós vamos ter a experiência anômala, dentre as quais o êxtase. Quem vive essa experiência, em geral, manifesta uma capacidade de operar um rebaixamento do nível mental, estabelecendo um estado mental não linear, que torna possível uma percepção da realidade nessa linha intermediária que as colegas estavam falando nas mesas anteriores, né? Onde matéria e psique não estão totalmente separadas. E o êxtase é uma experiência de ampliação da consciência. É, em geral, uma experiência prazerosa, mas que também pode ser geradora de grande angústia. Muitos místicos relatam as experiências de êxtase usando uma linguagem erótica. Isso é uma questão interessante também. E aí eu encontrei na literatura que ou é por isso faltar outra linguagem que pudesse expressar os transes místicos, ou também porque o êxtase seria justamente o polo ultravioleta do mesmo arquétipo, da comunhão, da conúncio, cujo polo infravermelho seria
seria o orgasmo relacionado ao instinto sexual. Então, num polo, a espiritualidade como conexão com a divindade, e no outro polo, a sexualidade como conexão com outro ser humano. As pessoas que vivenciam o êxtase, em geral, apresentam uma necessidade muito grande de transcendência, ou também uma necessidade muito grande de se livrar de um sofrimento ou de uma angústia. E isso acaba se traduzindo como um desejo muito forte de felicidade que creem possível e que os leva a uma espécie de disciplina ou preparação. Então, os atributos pessoais das pessoas que vivenciam essas experiências são a capacidade de se submeter a essa disciplina, a capacidade de concentração e a entrega total à atividade. Mas tem um detalhe: só a disciplina não basta. As tradições espiritualistas, como o budismo, a yoga, sugerem a possibilidade de uma abertura da consciência a partir de um processo gradual e voluntário. Mas o êxtase pleno parece depender em grande parte de fatores externos, além da vontade do ego. Por isso, algumas tradições religiosas orientam o cuidado de não buscar essa experiência com uma fixação exagerada, porque isso acabaria até por impedir a experiência, acabaria por levar a uma limitação, ao apego, ao invés da tão buscada liberdade da mente. Então existe um caráter passivo da experiência que depende muito mais do self do que do ego. E essa experiência de transcendência da razão permite o contato com um nível mais ampliado de consciência e com a totalidade. Então o êxtase pode ocorrer de duas maneiras: ou de forma repentina, como um arrebatamento, ou de forma gradual, e o indivíduo vai se entrega a ela. Primeiro, ocorre um afrouxamento das censuras e os conflitos básicos encontram uma espécie de resolução provisória, o que permitiria a pessoa se entregar para aquela experiência. Aí depois, os relatos são assim, de uma modificação da percepção corporal, de presença de emoções intensas e prazerosas, de uma autoconsciência ampliada, se percebendo como um todo maior que o habitual, que o eu cotidiano, de uma sensação de entrega, que seria uma desistência do controle dos acontecimentos. Pode ocorrer a percepção extrasensorial, a possibilidade também de perda da percepção do ambiente exterior, da sensação de tempo, de espaço, até de gravidade, e a posterior impossibilidade de expressão ou de racionalização da experiência vivida. Aí o retorno parece se dar de uma forma gradual e natural, primeiro voltando a perceber o ambiente físico à sua volta, e importante também, as emoções positivas podem perdurar algumas horas ou também alguns dias, podendo induzir a uma certa introspecção. Quando os sujeitos conseguem, de alguma forma, integrar essa experiência às suas vidas, dando um sentido a ela, ela se torna um fator importante de transformação. E isso é o que vai diferenciar a experiência saudável da patológica. Pode haver uma tendência ao silêncio, pelo receio que muitas pessoas têm de serem mal compreendidas ou vistas como doentes mentais, o que pode levar, por um lado, ou a um isolamento, ou, por outro lado, a um excesso em alguma determinada religião como uma forma de inserção social. E há uma tendência à repetição da experiência pelos mesmos indivíduos. Também pode ocorrer a tristeza e frustração por ver a experiência acabar e a consciência de voltar ao estado limitado. Como consequência da experiência de êxtase, há a compreensão de que a realidade não se limita à consciência cotidiana, que modifica a visão de si e do mundo, e a experiência é criativa, curativa, ampliadora de capacidades e positivamente transformadora, tendendo a aumentar a autoconfiança. Tudo isso eu fui pegando na literatura e eu peguei um estudo bem interessante da Moraes, que analisou 8 pessoas que tiveram experiência de êxtase, e aí, com base nesses
desses relatos, ela extrai, então, algumas das conclusões que eu coloquei aqui, relacionei com a teoria do Jung, né, com outros autores. Então, esses relatos são bem precisos, são bem interessantes. As preocupações comuns perdem a importância e novos valores tendem a superar os antigos. E há também relatos de intensificação do sentimento de amor e de compaixão. O Gelson, no livro aquele das experiências anômalas, ele vai dizer que as experiências místicas e sincronísticas têm um número que faz com que elas se tornem difíceis de se expressar em palavras. E o Rubenstein, no livro Jung e o Caminho da Individuação, ele diferencia a individuação psicológica e o caminho de desenvolvimento espiritual. A experiência luminosa, transcendente, ela por si só é importante para a individuação, mas para criar uma mudança profunda na personalidade, mas ela não é suficiente para completar o processo de individuação. O processo de individuação pressupõe a conquista de uma liberdade interior. Os vínculos e as identificações com a persona, o ânimos e ânima, precisam se afrouxar por meio da reflexão consciente, e vai haver então uma flexibilização com relação à identificação tanto à persona quanto aos complexos pessoais, culturais ou os padrões arquetípicos. O ego, que anteriormente era fixado nisso, passa a se libertar alcançando a verdadeira individualidade. Mas o Stein pontua que nós não podemos desconsiderar também o poder destrutivo do inconsciente. A experiência do luminoso também tem um lado sombrio e por mais importante que seja a experiência, sempre há o risco de se cair ou numa negação absoluta ou numa afirmação absoluta inflada. E aí, nesses casos, o pensamento se torna uma mera racionalização, como a gente vê nas convicções, tanto dos dogmas religiosos quanto dos dogmas científicos. Então, o processo de individuação ele vai buscar justamente o contrário, que é tornar o conteúdo luminoso consciente e integrá-lo para que possa esses conteúdos se relacionarem com outros aspectos do céu. Então, a intenção seria se imbuir de experiências com o luminoso sem se deixar possuir por ele e nem contar com ele para propósitos defensivos. Seria alcançar uma liberdade com relação aos complexos e os arquétipos e também ter um vislumbre da identidade consciente, da identidade transcendente. E eu gostaria de encerrar com o pensamento do Walter Boechat, que diz que os fenômenos paranormais ocorrem o tempo todo no cotidiano das pessoas, só que de uma forma subliminar, desapercebida. Mas se nós dessemos maior atenção, nós perceberíamos a possibilidade dos sonhos preverem o futuro, a presença de fortes intuições e outros eventos anômalos na nossa vida diária. Muito obrigada.